Então, galerinha, o título da nossa aula hoje é Jesus revela a sua glória. E o nosso textuário está em Mateus, no capítulo 17, no versículo 5, somente a parte B, que diz assim: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vamos todos ler comigo? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A nossa história de hoje está em Mateus, no capítulo 16 e no capítulo 17 da nossa Bíblia. Quem quiser conferir, está aqui na Bíblia. Certa vez, Jesus estava em Cesareia de Filipe junto com seus discípulos. E ele perguntou para os seus discípulos: O que dizem por aí que eu sou? E os seus discípulos responderam: Ó mestre, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és alguns de outros profetas. E Jesus, olhando para eles, perguntou: E vocês, o que dizeis que eu sou? E logo Pedro respondeu: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse assim a Pedro: Disseste bem, Pedro, mas quem te revelaste isso foi o meu Pai que estás no céu. E Jesus, depois de ter falado isso, contou para eles o que ele havia de padecer aqui na terra, que ele deveria morrer, se sacrificar pela humanidade, que ele deveria morrer na cruz, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Depois disso, passando uma semana, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para que pudessem orar com ele no monte. E eles foram orar. Quando chegaram lá, começaram a orar, mas daí Jesus ficou transfigurado. O seu rosto brilhava, as suas vestes ficaram brancas como a neve, reluzente. E quando Pedro, Tiago e João olharam para Jesus, viram Jesus reluzente e viram com ele Elias e Moisés. Eles estavam conversando com Jesus acerca do que lhe havia de acontecer e falando para ele como iria acontecer, que já estava perto. Quando eles viram isso, logo um deles falou: Faremos aqui uma tenda, uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor Jesus. Quando ele falou isso, veio uma nuvem e escureceu tudo. Eles caíram no chão amedrontados. E eis que uma voz lhe dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouve. Eles estavam com os olhos fechados de tanto medo, porque eles nunca tinham visto tal coisa. Jesus, certamente tocando no ombro deles, falaram assim: Não temais, não tenha medo. Quando eles abriram o olho, viram que Jesus estava novamente normal, como nós assim, e que os dois homens haviam desaparecido, não estavam mais lá. E Jesus olhou para ele e disse: Não conte isso para ninguém, até que tudo se haja se cumprido. Ali era o próprio Deus que tinha falado com eles. Eles tiveram o privilégio de ver a glória de Jesus. Eles viram Jesus transformados. Eles ali não tiveram mais dúvida que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ali Jesus revelou a sua glória para eles. Mas Jesus pediu para que eles não contassem a ninguém até que ele tivesse sido morto e ressuscitado. Porque senão ninguém ia acreditar, mas quando Jesus ressuscitasse e todos vissem que ele morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, creria que ele realmente era o Filho de Deus. E vocês têm crido que Jesus é o Filho de Deus? Vocês lembram do versículo que Deus falou para aqueles discípulos: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele
ouve. Deus disse que devemos ouvir a Jesus, ouvir os seus mandamentos, ouvir os seus ensinamentos que ele deixou para nós, bem gravado aqui na Bíblia. Quando ele diz ouve, não é só de escutar, é escutar e praticar, conhecer e praticar. Você tem praticado aquilo que Jesus lhe ensinou, os seus mandamentos? Na Bíblia também nos diz que aquele que obedece, que pratica, que crê em Jesus, tem a vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, se você quer ter o direito da salvação e quer ir morar no céu, você tem que crer, ouvir e obedecer a Jesus, porque Ele é o verdadeiro e único Filho de Deus que deu a sua vida pela nossa vida. Ele morreu para que todos nós tivéssemos a chance de ser chamados filhos de Deus, tivéssemos a oportunidade de sermos chamados filho de Deus. E para que você seja um filho de Deus, você tem que crer e ouvir a Jesus. Você tem que obedecer os seus mandamentos, porque foi Ele que sacrificou a sua vida por amor a mim e por amor a você. Então é isso, crianças, vamos obedecer, vamos cumprir aquilo que Jesus tem estabelecido para nós. Vamos ler a Bíblia, aprender corretamente e ouvir com atenção. E vamos pedir para que o Espírito Santo possa falar no nosso coração, nos direcionando ao propósito certo, ao único alvo, que é Jesus, porque só Jesus nos dá a chance de ter a vida eterna. Jesus é o único caminho. Então, vamos todos seguir a Jesus e juntos nos encontrarmos lá no céu. Então, crianças, um beijo a todos, fique com Deus e até a próxima aula.